Em 2009, o Real Madrid contratava Cristiano Ronaldo por 94 milhões de euros e quebrava o recorde de maior transferência da história do futebol. Aquele número parecia chocante, a gente estava quase chegando na casa dos 100 milhões em uma transferência. E esse recorde só seria quebrado 4 anos depois, quando o mesmo Real gastou finalmente 100 milhões para tirar Gareth Bale do Tottenham. Só que algo aconteceu no mundo do futebol depois disso. E hoje, 15 anos depois da contratação de Cristiano Ronaldo, nessa última janela a gente viu o Liverpool pagar o mesmo valor que o CR7 custou para contratar Hugo Ekitike e o Newcastle pagar isso para contratar o Voltemade. E aquela transferência do Cristiano Ronaldo que chocou o mundo, hoje é simplesmente a 25ª mais cara da história. Mas, meus amigos, o que rolou no futebol que o mercado ficou inflacionado desse jeito? Bom, a gente tem alguns fatores que contribuíram para essa inflação, e aí vamos entrar em cada um deles. Começamos pelo primeiro, as cotas de TV. Pois é, você acha que é só no Brasil que cota de TV faz diferença? Não é não. Ainda mais quando a gente está falando de ligas que são transmitidas no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a Premier League fechou recentemente um pacote de venda de direitos de TV para o triênio entre 2025 e 2028, que ficou na casa de 15,3 bilhões de dólares. Ou seja, os 20 clubes da primeira divisão inglesa tem 5 bilhões de dólares por temporada para dividir entre eles. E isso já é um aumento de 17% em relação ao ciclo anterior. Isso aí é uma certeza, isso é uma garantia de que o clube pode gastar. Então, clubes grandes e médios da primeira divisão inglesa, eles planejam grandes transferências e grandes salários porque eles têm um dinheiro garantido. Eles sabem que ano após ano vai estar entrando ali no caixa deles. E como eu disse, é um dinheiro que parece que a cada 3 anos só aumenta. Não é à toa que a Premier League foi a liga que mais gastou na última janela. Os clubes ingleses somados gastaram mais de 2 bilhões de dólares. E uma das coisas que a gente nota é que todo mundo que vende para eles acaba vendendo mais caro. Ou seja, essa garantia de que os ingleses têm dinheiro também faz com que eles paguem mais em jogadores que talvez pudessem custar um pouquinho mais barato. Um dos outros motivos da gente ter essa inflação no mercado é a globalização, a valorização das marcas. Então clubes como Real Madrid, PSG, Manchester City, Manchester United, Barcelona, eles viraram grandes potências globais. Esses times têm torcida no mundo inteiro, esses times fazem excursão na Ásia, nos Estados Unidos, e eles lotam o estádio por onde eles passam. Então, essa valorização traz mais patrocínios, traz patrocínios globais, empresas multinacionais, gigantes do setor de apostas. Sim, as bets estão em todos os lugares, inclusive nesses grandes times. Todo mundo quer estar junto dessas grandes marcas e dos superstars que eles possuem em seus elencos. Com isso, os próprios jogadores acabam se valorizando, subsidiado pelo aumento exponencial dos próprios patrocínios e da exposição pessoal que eles possuem estando nessas grandes equipes. Então o que a gente vê hoje no futebol mundial são alguns grandes esquadrões, grandes marcas, como eu citei aqui, Real Madrid. Em La Liga você tem muito Real Madrid e Barcelona, um pouquinho Atlético, você tem o Paris Saint-Germain na França, e na Inglaterra você tem praticamente todas as equipes, principalmente aquelas que jogam a competição todos os anos e que não são rebaixadas, com muito potencial financeiro. Com isso, quem tem que vender jogador para esses times tenta extrair o máximo de dinheiro. E aí o valor dos ativos, que são os jogadores, vai lá para cima. Existe também um outro motivo dessa inflação generalizada, e ela está bem ilustrada aqui em 2 transferências, que são os gastadores sem limites, os fundos soberanos. Nos últimos anos a gente viu fundos soberanos de alguns países entrando no futebol. Mais recentemente, isso ficou bem claro com o PIF, que é o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, só que isso já acontecia antes com o Fundo de Investimento do Catar. E o Fundo de Investimento do Catar mudou um pouco o mercado do futebol. Quando na mesma temporada eles tiraram simplesmente Neymar do Barcelona
e Kylian Mbappé do Mônaco. Ali o PSG fez as duas contratações mais caras da história. O Barcelona tinha a certeza que ninguém nunca pagaria a multa rescisória de 222 milhões de euros do Neymar. Só que quando você tem um fundo de investimento que não quer ROI, ou seja, um retorno sobre o seu investimento, você pode gastar à vontade. E foi isso que o PSG fez. Ele pagou. E ele não estava interessado se o Neymar ia dar esse retorno financeiro. Óbvio, ele queria o retorno esportivo. Ele queria que o Neymar vendesse camisa. Mas ele simplesmente queria contratar a maior estrela, a futura maior estrela. Eles queriam. É como um garoto mimado, que quer porque ele quer. E essa transferência mexeu muito com os valores, porque quando você sai de um patamar de 100 e poucos milhões para passar de 200, o mercado ele começa a funcionar de uma forma completamente diferente. E aquilo forçou o Barcelona a buscar transferências. E quem ia vender para o Barcelona também ia querer muito dinheiro. E nessa o Barcelona também faz duas das contratações mais caras da história, que foram Dembélé e Philippe Coutinho. Ou seja, uma transferência caríssima mexeu bastante com o mercado e ela mexeu também com a percepção de valor das pessoas em relação aos jogadores. E como eu disse antes, mais recentemente, a gente tem visto o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que emergiu rapidamente como mais um motor da inflação no futebol. Quando, por exemplo, o Al Nassr gasta 80 milhões de euros para contratar o John Duran, você está colocando uma pressão nas equipes europeias de que eles vão ter que gastar mais, eles vão ter que pagar maiores salários, eles vão ter que pagar caro, senão as equipes árabes vão começar a levar os seus talentos. Essa guerra de valores vai elevar o preço dos jogadores. E o pior, vai elevar o preço de jogadores que nem deveriam valer tanto assim. Existe um outro motivo para os clubes pagarem tão caro nos jogadores, que é a amortização da dívida. Então eles usam esse mecanismo para meio que burlar o sistema do fair play. A gente viu isso recentemente muito forte com o Chelsea. Inclusive, esse mecanismo que o Chelsea usava foi proibido. O Chelsea fez algumas contratações muito caras, como Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, Mudryk, todos jogadores na casa de 100 milhões de euros. Todos jogadores com contrato de 8 anos. Por quê? Porque você pega esse valor de mais de 100 milhões de euros e aí você quebra o pagamento da dívida dele no balanço em 8 anos. Então um cara como o Enzo, que custou 120 milhões, vai ter esse valor lançado como 15 milhões a cada temporada. E assim o Chelsea consegue ir pagando valores altos a cada temporada que passa. Mas como eu disse, esse mecanismo ele foi proibido. Na verdade, o que aconteceu é que o máximo de contrato que você pode fazer agora com jogadores é de apenas 5 anos. Então, jogar para um prazo tão longo, essa amortização foi proibido. E claro, a gente tem a cláusula de rescisão, que também colabora para termos um mercado inflacionado. Como eu disse, o Neymar só custou tão caro porque o Barcelona achava que seria impossível alguém pagar 222 milhões nele. Alguém estava disposto. Hoje em dia as multas estão cada vez mais altas. Será que vai surgir alguém disposto a pagar um valor mais alto ainda? Só o tempo vai dizer, a gente não sabe. O último fator que colabora para a inflação é a escassez de talento. Para pensar, você não encontra um Messi, um Cristiano Ronaldo todo dia. Bom, é muito raro você encontrar um jogador desse nível. Se você quiser contar com um cara desses, você vai ter que pagar muito caro. O que os clubes estão fazendo? Eles estão contratando jogadores cada vez mais jovens, estão tentando buscar na fonte. Só que ao mesmo tempo é proibido que eles contratem jogadores com menos de 18 anos. Então o que acontece é que os clubes estão gastando pequenas fortunas em jovens de 18 anos que são apenas promissores. Moleques que você nem sabe se vão vingar ou não. E aí cada vez que aparece um Endrick, um Estevão, um Vinícius Júnior, um Mastantuono, um Etcheverry, a gente vê eles indo jogar numa grande equipe por valores que um dia já foram pagos em jogadores como Ronaldo, como Zidane, caras que estão entre os maiores jogadores da história. A
A gente pode falar dos agentes que ganham cada vez mais dinheiro em relação às transferências. A gente pode falar dos modelos de clubes que possuem vários clubes por aí, que criam uma rede de transferências dentro dos próprios grupos. Mas no fim das contas, nós temos 4 pilares que colaboraram para esses valores absurdos do mercado do futebol. Receitas de mídia que estão cada vez mais altas, capital geopolítico que beira o absurdo, um mecanismo de amortização que dilui esse pagamento em vários anos e uma escassez de talento combinada com agentes que querem cada vez ganhar mais dinheiro. Como mudar isso? Tem gente que fala em regulamentação do mercado, teto salarial. Porque nos esportes americanos funciona assim. Sim, é muito mais fácil você regulamentar uma NBA, que é uma liga só, e se o cara não jogar na NBA, ele não vai ganhar tão bem em nenhum outro lugar do mundo. Mas como você vai regulamentar uma La Liga se a Premier League tá pagando tudo isso? Ou como a UEFA regulamenta tudo e aí vem a Arábia e começa a levar os jogadores? É muito difícil você encontrar uma solução para essa inflação desenfreada do mercado do futebol. E parece que a tendência é que ela aumente cada vez mais. Você consegue pensar em alguma forma de frear ou você acha que é simplesmente a tendência? Cada vez mais veremos jogadores super estrelas ganhando salários cada vez mais astronômicos e não tem o que fazer. Bom, se você tá nesse vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like que você me ajuda muito. Eu sou o Gui Galdames, esse aqui é o meu canal. Fica com o meu abraço.